Olá, eu me chamo Cláudia, sou enfermeira da Central Estadual de Transplantes, atuo na OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos, e vou falar para vocês um pouco sobre a CIDOT e as suas atribuições. Tá? Esse módulo, né, essa aula, faz parte do conteúdo de doação de órgãos e tecidos. Então, iniciando, o que é a CIDOT? A CIDOT é uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante. Ela atua com o propósito de melhorar a identificação e a manutenção de potenciais doadores. Então, tem um caráter educativo, tá? E se articulam tanto com as OPOS, que por sua vez se articulam com a CET, que é a Central Estadual de Transplantes, durante todo o processo de doação e transplante. Então, todas as instituições com mais de 80 leitos, elas obrigatoriamente têm que ter uma CIDOT, né, que é essa Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos. Isso foi determinado, né, foi estabelecido na Portaria 1752 de 2005, onde ela trouxe que a CIDOT ela precisava ser composta de pelo menos 3 membros. Tá? Então, quer dizer que todos os hospitais com mais de 80 leitos necessariamente deveriam ter uma CIDOT. Com o passar do tempo, né, em 2009, nós tivemos a portaria 2600, que ela passou a diferenciar os tipos de CIDOT. Então, dependendo do tipo do hospital, do perfil do hospital, nós tínhamos um tipo de CIDOT. E aí a gente passou a definir com 3 tipos, diferenciar com 3 tipos, né? O tipo 1 para os estabelecimentos com até 200 óbitos por ano, que tivessem leito de terapia intensiva ou de emergência, que tivessem profissionais de terapia intensiva adulto ou pediátrico, ou neurologia, integrantes do corpo clínico. Então, se você for perceber, a grande maioria dos hospitais que tem unidade de terapia intensiva, que tem porta aberta de emergência, eles se encaixam nesse tipo de CIDOT. A CIDOT tipo 2 é um hospital de referência de trauma ou neurologia ou neurocirurgia que tenha pelo menos 1.000 óbitos por ano. Ou um estabelecimento de saúde não oncológico com 200 a 1.000 óbitos ano. E a CIDOT nível 3 é o estabelecimento não oncológico com mais de 1.000 óbitos ano. Ou, eu até coloquei em negrito aqui para sinalizar, o estabelecimento de saúde que tenha pelo menos um transplante de órgãos. Então, independente do tamanho do hospital, tá, do número de óbitos, se aquele hospital tem um programa de transplantes, ele se encaixa na CIDOT nível 3. E a composição dessa CIDOT, né? Toda essa composição a gente pode ver na legislação, na portaria de consolidação número 4 do Ministério da Saúde, de 28 de setembro de 2017. Então, a composição da CIDOT ela deve ser de pelo menos 3 membros, sendo um coordenador, médico ou enfermeiro, com exceção da CIDOT nível 3, que obrigatoriamente o coordenador deve ser um médico, tá? Por ser uma CIDOT que faz parte de um hospital com equipe transplantadora, nesse caso a CIDOT tem que ser coordenada por um médico. A CIDOT nível 2 e 3, ela também há uma exigência de uma carga horária mínima de 20 horas. A gente até coloca aqui como coordenador, mas a exigência que a gente tem é de uma pessoa que possa gerenciar todas as informações, que possa fazer os relatórios, que possa fazer a busca ativa. Tá? Então, a CIDOT nível 2 e 3, a gente tem que ter essa carga horária de 20 horas semanais, com um profissional que possa estar à frente dessas demandas, né, que a gente vai falar mais à frente, mais especificamente. A CIDOT ela deve estar vinculada à diretoria médica do hospital, com regimento próprio e reuniões periódicas registradas em ata. Ela deve ter autorização da CET, que é a Central Estadual de Transplantes, para o funcionamento. E os seus respectivos membros têm uma publicação, uma nomeação, né, em boletim formal, seja no Diário Oficial, seja no boletim da instituição, em algum documento que tenha essa nomeação formal. No caso das instituições privadas,
existe o documento de nomeação, no caso das instituições públicas, é o boletim, o diário oficial. As atribuições da CIDOT, né? A CIDOT, ela atua no âmbito de todo o hospital com o intuito de organizar o protocolo assistencial de doação de órgãos. Então, desde o início do processo, né, desde o momento que o paciente entra no hospital, seja de porta aberta, seja encaminhado, esse acolhimento já deve ser feito por um profissional capacitado. Tá? Então, assim, a gente sempre orienta que um profissional que esteja na porta de entrada, na emergência ou na UTI, faça parte da CIDOT e seja capacitado para acolher esse paciente, essa família, no momento da entrada. Outra atribuição é identificar os potenciais doadores e viabilizar o seu adequado suporte para fins de doação. Então, é com esse intuito que a gente faz a busca ativa. Tá? Então, a CIDOT, ela deve ter profissionais que possam acompanhar todos esses pacientes nas unidades de terapia intensiva, nas unidades de emergência, sala vermelha, box de emergência, e que possa identificar precocemente esses potenciais doadores, com o intuito de fazer uma manutenção adequada desse paciente, de identificar o momento correto para iniciar o protocolo de morte encefálica, com o intuito de dar o adequado suporte para fins de doação. Outra atribuição é articular-se com as equipes de verificação de morte encefálica, visando assegurar que o processo seja ágil e eficiente. Em algumas instituições já se tem um grupo de profissionais, né, de médicos, neurologistas, intensivistas ou emergencistas, que estão capacitados para realizar os exames de diagnóstico de morte encefálica. Caso isso não exista nas instituições, a equipe da OPO pode disponibilizar o médico para realizar esses exames. Então, o médico da terapia intensiva realiza o primeiro exame clínico, e aí a equipe da CIDOT entra em contato com a OPO para que a gente possa providenciar os demais exames do protocolo de morte encefálica. Tá? Então, essa articulação, essa logística tem que ser feita junto da CIDOT com a OPO, para que a gente consiga que esse processo seja ágil e eficiente. Notificar e promover o registro de todos os casos com diagnóstico de morte encefálica, inclusive daqueles que não se tratem de potenciais possíveis doadores. Então, assim, o diagnóstico da morte encefálica, ele é de notificação compulsória. Independente que aquele paciente venha ou não a se tornar doador, é obrigatória a notificação para a OPO da ME, né, da morte encefálica. Então, cabe à CIDOT entrar em contato com a OPO para que seja feita essa notificação do diagnóstico de morte encefálica. Tá? Então, verificar o preenchimento do termo, verificar se as regras, né, se o que foi determinado pela resolução do CFM está sendo seguido com relação ao diagnóstico de morte encefálica, com relação ao tempo entre os exames, aos parâmetros de gasometria, aos parâmetros de sinais vitais que são exigidos pelo CFM para o andamento, né, do diagnóstico da morte encefálica. Então, para que o protocolo seja aberto, alguns critérios precisam ser seguidos, e aí cabe à CIDOT acompanhar isso e orientar para que esses critérios sejam seguidos. E também notificar tudo isso à OPO. Manter o registro de número de óbitos ocorridos na instituição. Então, a CIDOT ela deve acompanhar, não só visando a questão da doação de órgãos, mas também o acompanhamento para a doação de tecidos, né? Então, acompanhar todos os óbitos daquela instituição, tentar identificar o mais rápido possível para que possa ser feita a entrevista, para que possa ser feita a captação de tecidos, né, no caso de córnea. Então, é importante que tenha algum profissional da CIDOT em todos os plantões para que esse profissional possa identificar, fazer uma avaliação do paciente, identificar se aquele paciente pode ou não ser doador de córnea. Além disso, manter o registro como forma de um relatório, que isso ele deve ser enviado para a OPO mensalmente.
É organizar o processo de doação e captação de órgãos e tecidos junto à SET, a OPO ou os bancos de tecidos. Então, toda essa logística, né, a OPO sempre vai estar à frente, orientando com relação a esse processo da doação e da captação. Mas, infelizmente, a gente não consegue estar em todos os hospitais para fazer esse processo, acompanhar esse processo de perto, né? Então, as CIDOTs, elas são extremamente importantes para nos ajudarem nesse processo de captação, de transferência de pacientes, de realização de exames para viabilizar a captação de órgãos. Promover e organizar o acolhimento das famílias doadoras antes, durante e depois de todo o processo de doação. Então, é extremamente importante que a CIDOT ela esteja nas portas de entrada. CIDOT que eu falo, um membro da CIDOT, que possa acolher esse familiar e orientar com relação às possibilidades diante do agravamento do quadro, diante da suspeita da morte encefálica. Tá? Então, nesse primeiro momento, não se deve falar de doação de órgãos. A orientação é com o intuito de acolher e explicar sobre o processo do diagnóstico de morte encefálica. Só depois desse diagnóstico é que a gente vai tocar no assunto de doação de órgãos. Então, a CIDOT deve acolher essas famílias, orientar quanto ao processo, quanto aos exames que vão ser realizados, as etapas desses exames, né? E aí, ao final, nesse momento sim, é que a gente vai tocar no assunto de doação. Arquivar, guardar e enviar à OPO as cópias dos documentos relativos ao doador. Então, isso é um critério que a OPO ela é responsável por organizar tudo isso, de guardar, de arquivar isso, mas a gente precisa que a CIDOT nos envie esses documentos. Né? Então, a CIDOT está ali na ponta, acompanhando a realização do protocolo, tem o termo de ME, os exames, né, o documento que comprova a realização dos exames, e aí é importante que isso seja enviado de uma cópia nítida, tá? Não é obrigatório que seja o original, mas o ideal é que seja feito em duas vias, de forma que uma via venha para a OPO e a outra fique na instituição. Caso não seja possível, pode ser feita uma cópia, uma digitalização, de forma que fique bem nítido e esse documento venha para a OPO. Outra atribuição é agilizar o processo de necrópsia dos doadores. Então, a gente vê muito que muitos dos pacientes que são doadores são pacientes que sofreram acidentes, que tiveram morte de causas violentas. Então, nesses casos, é necessária a realização de necrópsia. Então, o contato com o IML para tentar agilizar isso, porque, de alguma forma, essa família precisa ser recompensada, né? Que pelo menos o processo de necrópsia seja de uma forma mais ágil, para permitir que a família faça o sepultamento o mais rápido possível. Outra atribuição é responsabilizar-se pela educação e pelas informações passadas aos funcionários da instituição sobre o acolhimento familiar e demais aspectos do processo de doação e transplantes de órgãos e tecidos. A gente vê muito, assim, alguns profissionais, não diretamente da assistência, profissionais de áreas administrativas, às vezes da higiene, da nutrição, que nem sempre têm o conhecimento a respeito do processo de doação. Né? Então, é importante que todos os profissionais da instituição tenham conhecimento de forma a ajudar e não a vir a prejudicar que o processo aconteça. Outra atribuição é enviar relatórios mensais à SET, né, acompanhar a produção e os resultados dos programas de transplante da sua instituição. Isso é importante para que a gente tenha o acompanhamento, a gente da SET, né, tenha o acompanhamento da atuação dessa CIDOT. Quantas abordagens estão sendo feitas, quantos protocolos foram abertos, quantas notificações, como que está sendo o acompanhamento, o acolhimento, com relação a reuniões da CIDOT, então, assim, treinamentos. Então, tudo isso vocês podem enviar por meio desses relatórios para que a SET possa acompanhar os resultados de vocês. Registrar para cada processo de doação informações constantes no anexo 1, no formulário 1 do anexo 4 do regulamento. Tá? Então, assim, essa atribuição, hoje, quem faz é a OPO.
porque a partir do momento que a gente recebe essas informações, que são passadas pela CIDOT, nós lançamos o Sistema Nacional de Transplante para permitir que o núcleo de distribuição faça a oferta. Em alguns estados, isso é feito pela CIDOT, tá? Mas aqui no Distrito Federal, as CIDOTs elas encaminham todas essas informações para a OPO e a OPO faz o registro no Sistema Nacional de Transplante, que é por meio desse formulário 1 do anexo 4. Caso vocês tenham interesse em conhecer esse formulário, o anexo 4, tudo isso está na portaria de consolidação de 28 de setembro de 2017. Aqui eu trago para vocês o modelo do termo de morte encefálica, né? Então, esse termo, ele deve ser preenchido de forma muito criteriosa, não pode ter nenhum tipo de rasura, não pode deixar de ter nenhuma informação. Eu sempre falo que esse termo ele é tido como se fosse o atestado de óbito do paciente, né? A declaração de óbito. Então, é importante que não tenha nenhuma falha no seu preenchimento. Então, tem os dados da instituição, os dados do paciente, essa etapa do causa do coma, né? Nenhum protocolo ele pode ser aberto quando a gente desconhece a causa do coma. Então, ele tem que ser tudo preenchido, sinalizar qual foi o exame que foi realizado para a confirmação desse diagnóstico. Os pré-requisitos estão relacionados a sinais vitais, estão relacionados à presença de causa desse coma, a permanência no hospital. Então, para a abertura do protocolo, o paciente ele tem que estar pelo menos durante 6 horas em observação na instituição, nos casos de DCE e AVC, e 24 horas no caso de hipóxia, né, por parada cardiorrespiratória. Então, esse paciente ele tem que estar em observação antes da abertura desse protocolo. A realização dos exames, né, que é feito pelo médico, primeiro exame, segundo exame. É importante frisar bem com relação ao teste de apneia. Esse teste de apneia, ele obrigatoriamente deve ser feito pelo médico que fez ou o primeiro exame ou o segundo exame. Então, não pode haver um terceiro médico a fazer o teste de apneia. Tudo isso está na portaria do CFM, na resolução do CFM, e no verso do nosso formulário nós temos algumas informações importantes com relação à abertura do protocolo, com relação a alguns critérios de sinais vitais, intervalos entre os exames. Então, é importante que vocês tenham acesso a isso aí. A gente pode disponibilizar isso para vocês, para que vocês possam acompanhar por meio desse formulário. Esse formulário ele pode ser editado com relação ao logo da instituição, com relação ao formato, mas o conteúdo ele não pode ser alterado. Tá? Então, o conteúdo tem que ser exatamente esse, que é o conteúdo que está lá na resolução. O que pode ser feito é colocar logo da instituição, de repente colocar dentro do prontuário eletrônico, da forma que vocês acharem melhor, mas ele tem que ser impresso, assinado e carimbado por todos os médicos que fizerem os exames. Aqui eu trago para vocês o termo de autorização para doação de órgãos e tecidos. Tá? Então, ele é de extrema importância ao final do processo. Né? Então, a gente vai ter uma aula falando um pouco sobre a entrevista, sobre o processo de entrevista, onde a gente vai ter que preencher esse termo de autorização. Tá? Então, da mesma forma do termo de morte encefálica, esse termo de autorização ele não pode ter nenhuma falha, nenhuma rasura, tem que conter todas as informações, porque é o que comprova que a família está autorizando essa doação. Aqui nós temos o termo de recusa, né, em que a família não permite a extração dos órgãos, mas é importante que ele seja preenchido para que a equipe assistencial tenha o respaldo para desligar o suporte, né? Então, após o fechamento do protocolo, após a conclusão desse protocolo com o diagnóstico de morte encefálica, existem algumas possibilidades, né? Caso o paciente ele tenha uma contraindicação para a doação de órgãos, isso vai estar escrito no prontuário dele, que esse paciente não atende os critérios que pode ser doador de órgãos, então isso justifica suspender o suporte. Existe a possibilidade da recusa familiar, ou seja, a família foi apresentada a possibilidade de doação de órgãos e recusou essa possibilidade, então nós temos que preencher esse formulário. E existe a possibilidade do aceite, que foi aquele formulário que eu mostrei anteriormente, onde a família preenche esse formulário,
junto com a equipe, no momento da entrevista, e isso vai para o prontuário do paciente, onde a gente vai fazer alguns exames para identificar se esse paciente realmente pode ser doador de órgãos, ele está apto a ser doador de órgãos ou não. Aqui eu trago para vocês o relatório mensal, né? Então aqui é só um modelo, ele está na portaria de consolidação, né? No anexo 19 do anexo 1, que fala da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, e os formulários 1, como eu falei para vocês, aqui eu trago um pouco do relatório mensal de atividades que deve ser preenchido pela equipe da CIDOT. Então aqui a gente tem o total de óbitos da instituição, tanto por PCR como por ME, essa é a primeira parte, né? Então a gente também tenta identificar durante o horário em que essa ME foi notificada. No caso do horário, a gente só lança dos pacientes que tiveram a morte encefálica, né? Então, é o momento da notificação. Por que a gente faz isso? Com o intuito de tentar identificar qual o principal turno onde a gente tem as notificações e organizar a logística de profissionais para estarem presentes no hospital nesses turnos que possam acompanhar o processo da notificação e do diagnóstico da morte encefálica, né? Então, por esse motivo, a gente divide, né, os turnos, e aí divide o total de óbitos por faixa etária dos pacientes que foram a óbitos, tanto o de PCR como o de ME. Aqui a gente traz o dado específico dos pacientes em parada cardiorrespiratória, né? Então, dos óbitos com parada cardiorrespiratória, quantos familiares foram abordados, né? Então, nem todos os familiares têm critérios para ser abordado. O paciente, nem todos têm critério para que a gente aborde os familiares, né? Então, a equipe ela tem que estar apta para fazer essa avaliação dos critérios dos pacientes que podem ser doadores de córnea, no caso dos óbitos de parada cardiorrespiratória, e aí entrar em contato com esses familiares para que possa ser realizada a entrevista para a doação, né? Então, a gente vai ter um módulo da entrevista, como eu já falei, mas aqui só para sinalizar do relatório. Então, a gente vai colocar quantas entrevistas foram realizadas e quantas não foram realizadas. Depois a gente vai colocar quantas a família autorizou e quantas a família recusou. Diante das doações não autorizadas e diante das entrevistas não realizadas, a gente vai ter essas outras tabelas, né? Então, a gente tem os motivos da não doação relacionadas à entrevista familiar. Então, todos os casos de recusa, nós devemos colocar o motivo dessa recusa, e nós temos os motivos da não doação relacionados a motivos médicos. Então, são os critérios que muitas vezes essa família não foi nem abordada, né? Então, é um paciente que não se sabe a causa do óbito, é um paciente que tem algum tipo de câncer, linfoma ativo, tem sorologia positiva, a gente aqui inclui o COVID, né, positivo, está fora da faixa etária, então tudo isso a gente vai abordar com mais detalhes quando a gente for falar da entrevista e dos critérios para a realização dessa entrevista. E também tem os motivos relacionados à logística, né? Então, não tinha equipe para fazer a captação, para fazer a nucleação, os familiares não foram localizados, o paciente estava sem identificação, ele entrou no hospital sem identificação, e alguns outros motivos que a gente pode colocar aqui como um aspecto logístico. No caso dos óbitos por morte encefálica, a gente vai fazer o mesmo relatório, né? Então, a gente coloca o número de óbitos que ocorreram por morte encefálica, quantas entrevistas foram realizadas e quantas entrevistas não foram realizadas. E aí depois a gente vai ter que, da mesma forma de PCR, justificar por que essas entrevistas não foram realizadas. Depois a gente vai colocar quantas tiveram consentimento e quantas foram recusa, né? E da mesma forma, os motivos da não doação de órgãos. Lá em cima a gente falou dos motivos da não doação do tecido, da córnea. Aqui a gente fala de órgãos, né? Então tem os motivos relacionados à entrevista e os motivos relacionados a critérios médicos. O paciente estava séptico, o paciente tinha alguma doença que contraindique a doação, não se sabia a causa da ME. Na verdade, esse motivo ele não deveria nem ser aberto o protocolo, porque para abrir o protocolo a gente precisa saber a causa da morte encefálica, né?
Então, fora da faixa etária, sorologia positiva, ou o paciente ele apresentou parada cardíaca antes de confirmar ME. Então, iniciou-se o protocolo, fez o primeiro exame, antes de fazer o segundo exame, esse paciente parou. Então, a gente entra como ME porque foi iniciado o protocolo, mas ele não foi concluído. Da mesma forma, os aspectos logísticos, né, estruturais, onde a gente tem questão de doador sem identificação, incapacidade do diagnóstico, não tem equipe para retirada desses órgãos, e a deficiência estrutural da instituição. Tá? E para finalizar, a gente tem as atividades de educação e divulgação. Né? Como uma das atribuições da CIDOT é realizar essas atividades educativas, de reuniões, de palestras, de entrevistas, às vezes acontece, é importante que isso também conste no relatório. Tá? Então, essas atividades de educação e divulgação vocês devem colocar no relatório da CIDOT. Então, eu agradeço a atenção de vocês, espero nos encontrarmos nas próximas aulas e deixo aqui os nossos contatos. Né? Então, o Núcleo de Organização de Procura de Órgãos é o setor, né, o núcleo que vai orientá-los com relação à abertura de protocolos. Então, é quem está direto em contato com as CIDOTs. Vocês podem entrar em contato com a gente. Esse número fica 24 horas, ele fica com o plantonista aqui da OPO, e durante 24 horas ele está funcionando e disponível para orientar com relação a todo o processo de abertura de protocolos, de realização de entrevista e de logística para a captação de órgãos. E também o núcleo de distribuição, o banco de órgãos e tecidos, desculpa, que está disponível para orientar e para acompanhar com relação aos pacientes de morte por PCR, né, com coração parado. Então, vocês podem entrar em contato também com o banco de órgãos e tecidos, também funciona 24 horas, onde eles podem orientar, se for necessário, acompanhar para fazer entrevista e passar todas as orientações com relação ao processo de doação de córneas. Então, muito obrigada e até a próxima.